Estamos de volta com Isaura. Isaura, vamos voltar agora relatando umas perguntas que nos têm sido feitas pela internet. O afastamento de alguma doutrina cristã pode estar ligado a esse elevado índice de suicídios? Pergunta a Vilma, lá da Atílio Marotti. Realmente, a pessoa quando chega a pensar em suicídio, ela está realmente afastada de uma doutrina, de uma religião, ela não está ligada a um trabalho religioso, porque quando a pessoa está ligada ao trabalho religioso, ligada ao Cristo, principalmente nós que somos cristãos, né? Dificilmente ela vai pensar em suicídio. E até se pensar, ela vai pedir socorro à sua igreja, ao seu pastor, ao padre, aos amigos do centro espírita. Mas, em geral, a pessoa, quando pensa em suicídio, ela já está afastada da família, do seu círculo de amigos e até dela mesma, né? Ela já está isolada até dela mesma. Então, realmente, a nossa amiga, a nossa Vilma, a nossa Vilma, agradecemos a participação, Vilma. Você tem toda a razão. A pessoa, em geral, está afastada, sim. O entendimento de que o suicídio é uma resolução, não é não. É apenas um problema maior que está sendo criado para aquele espírito. Porquanto, muitas vezes, realmente, a vida traz uma série de problemas, uma série de problemas grandes, como a depressão em especial, e isso tem que ser combatido, tem que ser mostrado, e a fé, com certeza, ajuda muito. Todos nós passamos por altos e baixos na vida. Então, quando nós não estamos bem, vamos procurar socorro, vamos procurar um socorro médico, um profissional, um amigo, mas não vamos nos esconder como caramujo dentro da nossa carapaça, porque aí fica muito difícil a solução, né? Com certeza. Precisamos agora nos diz o Hiroshi, lá da Capela: ide e pregai por todo o mundo. No cristianismo não existe acepção de pessoas. Vocês não pregam sua doutrina, vocês não pescam? Não, você tem toda a razão. Talvez não tenha ficado claro quando eu expus. Nós não fazemos proselitismo, isto é, nós não tentamos convencer. Mas a pessoa que queira ir à nossa casa espírita, qualquer casa espírita que esteja em uma reunião pública está pregando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Está falando sobre a codificação kardeciana. Então, essa é a nossa pregação. Só que a nossa pregação maior, que nós pedimos e solicitamos a todos aqueles que estudam a doutrina espírita, é a pregação do seu exemplo. Do exemplo da sua conduta na sociedade, da sua forma de agir com as demais pessoas. Então, nós pescamos sim. Pescamos quando a pessoa deseja saber o que é o espiritismo, tem curiosidade, vem conversar conosco, nós explicamos, mas nós não tentamos convencer, não obrigamos ninguém a ser espírita. É só isso que eu quis dizer. Perfeito. Nós temos aqui uma colocação muito interessante que a pergunta é: qual o telefone disponível para esse alto índice de tentativa de suicídio, do Carlos Henrique e da Alberto Rovigatti? O telefone é o 0800 037 3374. Eu vou pedir, inclusive, à nossa produção, se for possível, fazer uma barrinha e colocá-lo numa barrinha. Repetindo, 0800 037 3374. Esse trabalho é feito normalmente das 20 às 24 horas. Agora, existe um movimento coordenado, capitaneado pelo Celso e pelo Luiz Fernando, lá do Oswaldo Cruz, para que, junto com outras casas, ele passe a ser um movimento de apoio às pessoas durante 24 horas por dia. Nós hoje tivemos um pequeno problema de uma falta de uma informação melhor entre a minha parte, eu inclusive me desculpo com os meus queridos telespectadores, e com o nosso coordenador Luiz Fernando, que viria aqui falar exatamente sobre este assunto em especial.
Luiz Fernando virá num próximo programa trazer esse detalhe sobre o atendimento fraterno online, esse atendimento tão importante que é um socorro, porque quantas e quantas vezes uma palavra, ô Isaura, resolve. Salva a vida da pessoa, não é? Exatamente. Evita essa desgraça na vida da pessoa. Bom, aqui o Lucas La Chácara das Rosas fala dos horários de funcionamento aberto ao público. Pelo visto, vocês estão abertos ao público, como você está aí dizendo. Todos os dias. Todos os dias. Vamos agora para a quinta-feira, nós terminamos a quarta-feira, né? As quartas-feiras. As quintas-feiras, nós temos, às 14h30, grupos de estudo que vão de 14h30 até às 15h30. E nesse período também nós temos o grupo das gestantes, que são jovens gestantes que a partir do 2º mês de gravidez têm os cursos aprendendo a lidar com as crianças, orientações de um modo geral e recebem, no final, já quase ganhando o seu bebê, elas recebem um enxoval belíssimo. Cada uma recebe o enxoval que é confeccionado no grupo de costura na quarta-feira. Que beleza! São enxovais lindos e elas recebem depois, e além de receber cesta básica. E depois que elas recebem esse enxoval, durante 2 ou 3 meses, elas ainda continuam recebendo leite para levar para casa, não é? Depois que tem o bebê. Bom, isso na quinta-feira. À noite, na quinta-feira, nós temos a reunião mediúnica. Na sexta-feira, nós temos, a partir das 19h30, nós temos o coral. O nosso coral faz um atendimento também. De 19h30 às 20 horas, o coral se prepara. E às 20 horas, o coral abre as portas e atende as pessoas que queiram ir. Não é uma apresentação artística, é um atendimento vibracional. Então, as pessoas que estejam sofridas, em depressão, estejam solitárias, estejam passando por problemas, vão às 20 horas das sextas-feiras, sentam e o coral faz o atendimento através da música. Então, essas pessoas são atendidas através da música. No sábado, nós temos, às 14h15, nós temos uma oficina de leitura para as crianças. De 14h15 até 14h, 3 horas, nós temos uma oficina de leitura que é um trabalho lindo, feito por 2 senhoras, 2 professoras, que estão fazendo um trabalho muito bonito com as crianças, a Jani e a Rita. Então, a partir das 15 horas, nós temos evangelização da infância e temos atendimento às famílias. Essas famílias recebem roupas, recebem agasalhos, recebem cesta básica todo mês, recebem aulas, cursos. Agora mesmo está terminando um curso de manicure, já tivemos curso de bolo, curso de babá. Então você está dando vara para pescar, né? Exatamente. Você não está dando apenas um apoio. Nós estamos pescando e dando a vara. Dando a vara para aprender a pescar e poder... Exatamente. E depois, às 16 horas, nós começamos outro grupo de estudo, mais um grupo grande de estudo. A mocidade, às 16h30, começa às 16h30, às 17 horas, outra reunião pública, com passe e água fluidificada. Então, nós temos uma atividade muito grande na nossa casa. Com certeza. Muito grande. Uma coisa interessante que você está nos mostrando é que você tem um preenchimento direto. A casa realmente... E quantas famílias, mais ou menos, vocês atendem lá dentro dessa parte da assistência social? Porque nós também temos, uma vez por mês, aos sábados, às 16 horas, reunião para a terceira idade, que também recebe cesta básica. Um grupo recebe cesta básica e faz trabalhos manuais. E nós temos também os grupos de visita aos lares, aos hospitais e aos orfanatos.
Você falou de uma coisa importante que eu ouço muito e que, aliás, eu acho muito importante, que é o culto do evangelho no lar. Fala alguma coisa sobre isso, Nós, Isaura. esse mês de junho, a partir desta semana, nós estamos iniciando a campanha intensiva, foi muito bem lembrado por você, porque nós estamos iniciando a campanha intensiva do culto do Evangelho no Lar. O Leandro Carvalho, que é o coordenador desse setor, está com livros na livraria, que nós temos uma livraria interna, livros a preços módicos, livros adequados ao culto. Nós estamos ensinando as pessoas a realizarem o culto do lar em casa. Então, nós estamos num trabalho agora intensivo do culto do Evangelho no Lar este mês. Mas o culto do Evangelho no Lar é um trabalho eterno para todo espírita, porque através do culto no lar, você prepara a sua casa para receber o Cristo, pelo menos uma vez por semana. Com certeza. Já que não podemos, às vezes, fazer todos os dias o culto, mas pelo menos uma vez por semana. E com esse culto do Evangelho, esse Evangelho no Lar, nós auxiliamos a toda a vizinhança, muitas vezes a todo o bairro, com a nossa prece, com o nosso pedido de paz, de harmonia, com o nosso envolvimento espiritual. Nós hoje sabemos que o pensamento é matéria. Nós hoje sabemos que nós temos os bons pensamentos, com certeza trazem evolução para todos nós. E é força, não é? Força, com certeza. É força. Aqui tem uma pergunta que eu achei bastante interessante, do Robson, lá do Morém. Por que o suicídio é um dos pecados que não tem perdão? Eu acho que não é bem por aí. Isaura, é contigo essa, Isaura. Robson, meu irmão, realmente, até há bem pouco tempo, se escutava muito falar isso. Mas a doutrina espírita aboliu essa forma de pensar. Para nós achamos que tem perdão sim. Porque o suicida é um irmão que fracassou nessa existência. Mas ele terá um atendimento especializado. Se você tiver mais curiosidade, leia o livro da dona Ivone Pereira, da médium Ivone Pereira, sobre o suicídio, e você vai ver esse livro na livraria Espírito Oswaldo Cruz tem, lá na livraria no edifício Sinda, lá dentro da livraria da UMEP também tem. É um livro que explica tudo que o suicida passa, todo aquele sofrimento inicial, mas ele não fica sem atendimento, porque ele é um filho de Deus, ele não vai ser abandonado. E Deus não abandona nenhuma das suas ovelhas. Ele não abandona. Se uma se perder, aquele pastor sairá para buscar aquela perdida, para colocá-la no seu redil. E o suicida é essa ovelhinha que se desgarrou, mas ela voltará. Nesse livro, o nosso irmão Camilo, Castelo Branco, ele fala sobre o Vale dos Suicidas, e ele fala no grande trabalho que Maria, mãe de Jesus, realiza no plano espiritual, atendendo a esses suicidas. É a legião dos servos de Maria, que existe no plano espiritual e que acolhe esses irmãos em sofrimento. Então, é um erro, foi uma falha, como tantas que nós cometemos, mas que tem perdão sim, meu irmão. Nós todos somos imperfeitos, estamos sim querendo ir à perfeição, né? Exatamente. Agora aqui temos uma pergunta, naturalmente, de um dos maiores batalhadores que eu conheço na cidade de Petrópolis, que é o nosso Vicentinho Amorim. Ele é realmente o Vicente Riso, mas ele se tornou Vicente Amorim por causa da Associação do Morém, pelo trabalho que ele faz dentro da associação, trabalha em prol de todos. É abnegado, né? De todos lá. Então, me pergunto, diz aqui o Vicente, se a associação pode divulgar esses cursos e encaminhar os moradores para o MEP? Lógico, meu irmão, com muito prazer, nós vamos ficar felizes. De braços abertos. De braços abertos. Pode encaminhar, nós vamos agradecer muito. Isaura, a gente que acompanha muito de perto isso, eu tenho observado uma coisa interessante.
como nós temos dentro da doutrina a possibilidade de sermos partícipes ativos. Quantos e quantos hoje vocês devem ter lá na UMEP, pelo menos uns 20 palestrantes, não? Temos, mas talvez até um pouquinho mais. Você vê que coisa boa, todos nós que podemos, dentro das limitações de cada um, dos conhecimentos, trazer um pouco de apoio para os nossos companheiros. E é um trabalho muito bonito, porque é um trabalho completamente voluntário. Dentro do movimento espírita, ninguém ganha para trabalhar, ninguém ganha para ser presidente, ninguém ganha para fazer a pregação, fazer a palestra, ninguém ganha para ministrar os cursos. São trabalhos completamente voluntários, porque nós trabalhamos para Jesus com muito empenho e, em geral, nós até tiramos do bolso e colocamos, porque como lá nós não temos nenhum tipo de cobrança financeira, as casas espíritas vivem de doações, muitas vezes, e nós somos os doadores, não é? Então, nós mantemos a casa espírita. Mas, Isaura, nós recebemos muito mais do que damos. É uma coisa impressionante. Mãe, nós como se aprende. Muito, é uma muito coisa, amparo, muito. nos momentos de aflição. Exato. Quanta ajuda, não é? Naquele Eu momento estava que falando você dos precisa, grupos de visita. Quando esse grupo de visita chega à nossa casa, o grupo de senhoras, o nosso grupo de visita se chama Grupo Caravana Otília Baltar, em homenagem à nossa querida Otília. Quando esse grupo chega à nossa casa, quando estamos enfermos, quando estamos passando por algum problema, esse grupo chega, nós ficamos assim emocionados, porque são senhoras que deixam, e senhores também, que deixam seus lares e naquele dia, naquele horário marcado, se dirigem a qualquer parte da nossa cidade, a qualquer bairro, e vão lá fazer oração, fazer uma leitura, cantar alguma coisa, e rapidamente, isso é um trabalho rápido, e se retiram sem nenhum tipo de cobrança. E outra coisa, nós precisamos lembrar que nem o agradecimento, não é? Aquele agradecimento, muito obrigado, um presente, nada disso é adotado por nós. Nós queremos que, lógico, a gratidão é algo que nós precisamos exercitar, mas não que a gente faça exigência de que a pessoa seja grata ao trabalho que recebeu, não é? De um modo geral, esse trabalho, mais ou menos, ele é muito importante para quem recebe, mas quem doa, quem faz esse trabalho, sai de lá com uma consciência muito agradável do que fez, do dever cumprido, né? Exato. Quem mais ganha é quem dá, não é? Exato. Quem mais recebe é quem oferece. A gente vê, por exemplo, o orador espírita. Ele estuda, ele se prepara, ele compra livros, ele lê, ele leva dias estudando para fazer uma palestra. Quando ele sai da palestra, o público às vezes adora, gosta muito, mas quando ele sai, quem mais recebeu foi ele, porque ele estudou, ele aprendeu. Aquele conhecimento ninguém vai tirar dele, não é? Já está arraigado nele. E ele é um tesouro que ele conseguiu amealhar. Realmente, Isaura, é impressionante. Eu tenho basicamente essa consciência. Sempre costumo dizer, eu aprendo muito mais do que consigo transmitir. Transmite-se muito pouco por muito que se conhece, por muito que se apoia, por muito que a gente recebe ali. É impressionante o que se vê. Aqui vem uma colocação da nossa produção muito interessante. Os cursos são no Oswaldo Cruz, sim, nós no Oswaldo Cruz temos cursos, vários cursos, inclusive teremos oportunidade de mais à frente, o nosso coordenador Luiz Fernando virá falar dos nossos cursos. Esses falados hoje pela Isaura são na UMEP, que é na Casimiro Abreu. Na rua Casimiro de Abreu, 295A, Centro. Fica ali passando pela UCP da Benjamin Constant, lá no final daquela rua, exatamente no ponto do ônibus, onde o ônibus faz a volta para descer a rua. Então é ali que fica a UMEP. A UMEP.
Ô Isaura, uma coisa muito interessante que todo ano acontece, até nós tivemos esse ano aqui o prazer de recepcionar o Eckhart, falando sobre a Praça Florida de Livros. E é uma participação de várias casas, quase todas as casas da cidade, que tem a participação básica do próprio MEP, né? É, porque foi na UMEP que a Praça Florida iniciou, né? Mas depois, como era um movimento muito... Nós também achamos que todas as casas deveriam ter essa oportunidade, porque é um movimento muito enriquecedor. E como nós achamos que todas as casas deveriam ter essa chance, nós entregamos essa atividade ao Terceiro Seu. Que é presidido pelo Humberto Portugal, não é isso? Não, já o não Humberto é mais. Portugal, atualmente, está dirigindo a área de unificação de todo o estado do Rio de Janeiro. Ele agora, o Terceiro Seu, é dividido em áreas, não tem um presidente. Tem várias áreas... Coordenações. Então, nós sabemos que Humberto já foi presidente quando era diretoria, mas atualmente ele está no estado do Rio todo, ele ampliou a atuação dele. Mas a Praça Florida tem sido uma atividade que enriquece a cidade, está se tornando um movimento cultural, espírita cultural dentro do nosso município e chegando até São José do Vale do Rio Preto, que está se marcando muito as pessoas, está divulgando muita doutrina e principalmente o livro espírita, né? É uma coisa importante, porque nós hoje temos duas atividades anuais parecidas, né? Tem a Feira do Livro Espírita, que a Livraria Oswaldo Cruz participa. Há muitos anos, são 27 anos, se não me engano. 27, mais ou menos. Mais ou menos isso, faz aquela feira muito interessante, com preços altamente subsidiados, divulgado. E a Praça Florida também. E, aliás, uma coisa interessante, a Praça Florida sempre traz uma série de grandes expositores. Ano passado tivemos excelentes, inclusive tivemos a nossa irmã lá de Juiz de Fora, né? Isso, a Sueli Caldas. Sueli Caldas Schubert, foi maravilhoso. Já tivemos aqui o José Raul Teixeira antes de adoecer e agora ele veio também veio de uma forma muito carinhosa, apesar da sua limitação, veio nos oferecer o seu carinho, né? O Trigo também esteve aqui conosco, isso, André Trigo. André Trigueiro, né? Isso, André Trigueiro. André Trigueiro. E também naquela mesma manhã que eu estive assistindo lá na UMEP, não foi só o André Trigueiro, foi um outro professor que inclusive esteve em Portugal fazendo pós-graduação, me falha o nome dele. Sim, foi maravilhoso também. Eu agora... São tantas pessoas, tantos bons expositores, que fica até difícil da gente guardar todos, né? São muito bons. Como o próprio Divaldo, né? Silva, Aloysio Silva. No Oswaldo Cruz, e este ano esteve na UMEP. Aliás, eu brinquei muito com o Aloysio Silva, porque eu assisti a palestra dele e falei, puxa, Luiz, eu tive uma vantagem sobre todos da casa. Eu levei no aeroporto, então eu tive duas palestras, não foi uma só. Exato. Uma pessoa muito amável, muito iluminado, Inclusive, uma coisa importante que eu tenho acompanhado muito, você deve concordar, todos os nossos livros, tudo aquilo que nós vemos frequentemente, que linguajar maravilhoso, que escrita maravilhosa, como nós aprendemos a cada momento que nós lemos, que nós estudamos. Aliás, o estudo é o que está faltando ao país, né? Exatamente. O país precisava de mais ensinamento para poder se desenvolver mais. A doutrina espírita, como ela não tem um sacerdócio organizado, como é uma doutrina sem sacerdócio organizado, todos têm oportunidades. Então, o que acontece? Nós temos a oportunidade de aquela pessoa que estude e que deseje, ela vai conseguir fazer uma palestra, ela começa a se desembaraçar, ela fala com mais facilidade em público, ela se desinibe. Então, a criança que vai para a escolinha, a aula de evangelho, frequenta a mocidade e continua nos estudos numa casa espírita, ela é uma criança mais desembaraçada, ela se torna um jovem com mais facilidade na faculdade para expor os seus trabalhos, o seu pensamento, porque a doutrina espírita,
é uma doutrina de muita lógica, é uma fé raciocinada. Então exige muita discussão em torno dos temas, porque não tem nada fechado. Nós vamos discutindo em torno daquilo, do conhecimento que nos é ministrado. E nessa discussão, o nosso vocabulário se enriquece, a nossa forma de falar melhora e nós aprendemos muito. Isaura, é realmente maravilhoso tudo isso que nós estamos vendo, estamos convivendo no nosso dia a dia. Graças ao apoio aqui da nossa produção aqui, a Thelma me manda João Ascensio, que nós esquecemos, João Ascensio. Exatamente. E o nosso produtor, o Júlio me lembrou uma coisa importante. João Ascensio. Todos os nossos cursos espíritas são absolutamente gratuitos. Gratuitos. Aqueles que não tiverem como comprar o livro, pegarão um livro emprestado. Emprestado na biblioteca. Tira a fotocópia da apostila do outro. E vai em frente. E se não tiver... E o analfabeto... Nós já tivemos pessoas na nossa casa espírita, lá na UMEP, analfabetas que faziam um estudo. Como? Ela ia e ficava ali sentada ouvindo. E ela discutia, e ela entendia, ela só não sabia ler. E não podia ler em casa. Mas ela participava dos estudos. Isaura, como eu falei contigo, tinha certeza absoluta, sabe, Isaura? Realmente, muito pouco tempo. Esse tema dá para quase 2 dias falando. Meu produtor ali, o meu contra-regra, está me dizendo, olha, está na hora, e eu não posso deixar de lembrar 2 coisas. Nossa reprise será quinta-feira, às 22 horas, de 22 às 23 horas. E também a praça que está sendo reformada lá no caminho do Morém, ali em frente à estação da Ampla, é uma praça que terá estacionamento, uma academia de ginástica e terá 2 placas, que serão a placa de Gustavo Weber, que era antigo nome, que não tinha essa placa, foi descoberto, e a parte de educação física, de ginástica, para a terceira idade, para todos, chamar-se-á Paulo Guerra Peixe, o grande comentarista esportivo que nós tivemos aqui em Petrópolis. Isaura, te agradeço muito a tua presença e, com certeza, nós teremos outras oportunidades dentro dessa nossa filosofia de mostrarmos as coisas boas. Isso, antes de encerrar, eu vou lembrar, muito bom ali a barrinha com o atendimento fraterno. Só que um pequeno detalhe, falha minha, inclusive, o atendimento fraterno é do GFEOC e não é da UMEP. Mas somos todos irmanados. Somos todos irmãos. Se você falar no bem... Da UMEP é lá na nossa sede, não é via o 0800 telefone. É através do Oswaldo Cruz, mas em breve serão de todos nós. Se Deus Isaura, quiser. Muito obrigado. Eu é que não tenho como agradecer, pedindo a Jesus que ilumine a toda essa equipe que trabalha aqui com você, a esse programa, e que abençoe muito os seus esforços. E agradeço imensamente, porque hoje a União ficou mais um pouco conhecida de todos os petropolitanos. E queremos dizer que estamos lá com as nossas portas abertas para acolher a todas as pessoas que cheguem com o nosso carinho, com o nosso amor. Muito obrigado, Isaura. Muito obrigado aos nossos queridos telespectadores. Semana que vem, novamente, teremos o prazer de estar aqui com vocês, falando provavelmente de um assunto administrativo de nossa cidade, dentro da nossa programação. Uma boa tarde, muito obrigado.